Nós vamos hoje falar sobre um versículo muito conhecido, talvez seja o versículo mais conhecido da Torá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? É um versículo muito badalado, muito popular, muito frequente e muito claro. Não precisa de muita interpretação. Ele encerra em si mesmo, ele encerra a compreensão. Mas eu vou levantar aqui uma outra possibilidade, além dessa. Essa possibilidade compreensível está valendo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas existe uma outra, embora não pareça, né? Então, antes de falar sobre a outra possibilidade desse versículo, que é uma possibilidade para o amor próprio, para a autoestima. Então, antes eu queria falar da fonte. Esse versículo está em Levítico. Levítico é um dos 5 livros da Torá. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Textualmente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ve'ahavta lereacha kamocha. Assim, com essas palavras. Só que, de tão popularizado que está esse versículo, ele está ganhando outros créditos, está ganhando outras fontes. Então, eu já vi muitos créditos diferentes de Levítico para essa frase. Então, não é porque... E fontes bem posteriores. Então, não é porque eu estou mencionando desse versículo hoje que eu vou... Ninguém tem o direito de botar amarás o teu próximo como a ti mesmo e botar essa frase, o meu nome, como fonte, né? Eu acho que ficou claro. Então, eu quero aqui fazer uma correção e um lembrete, isso é importante, que a fonte primeira, né, de amarás o teu próximo como a ti mesmo, está na Torá. Quando foi usada posteriormente, em outras circunstâncias, em outras literaturas, em outros discursos, em outros contextos, remete-se sempre à fonte original, que é a Torá, lembrando isso. Agora vamos para outra possibilidade de interpretação. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, o sentido assim expresso está muito claro. Então, você vai dar ao seu semelhante a mesma importância que você dá a você mesmo. Essa é a primeiro encontro com o versículo. Mas existe um outro, e o outro teria um complemento. Esse complemento não existe, mas teria... Eu vou falar o complemento e aí vai ficar mais fácil entender a segunda possibilidade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e não mais. Não, vamos colocar essa frase na negativa. Não amarás o teu próximo mais do que amas a ti mesmo. Perceberam? A nuance é sutil, é uma nuance sutil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entre parênteses, a gente escuta assim, e não mais. Então, é assim, como eu disse antes, é uma frase de amor próprio, é uma frase de autoestima, e isso lembra muito, vou deixar o link na descrição embaixo do vídeo, um parágrafo de Pirkei Avot que diz Im ein ani li, se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for apenas por mim, o que sou eu? E se não for agora, então quando? Então, é uma ideia muito parecida e nessa, aí está em outro lugar, está em Pirkei Avot, amarás o seu próximo como a ti mesmo, está na Torá, e Im ein ani li, se eu não for por mim, quem será por mim? Está na Mishnah, que é posterior, século II, 3 da Era Comum.
E a ideia do se eu não for por mim, quem será por mim, também contém as duas possibilidades de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque a primeira é, se eu não for por mim, quem será por mim? E a segunda é, mas se eu for apenas por mim, o que sou eu? E depois vem o temporal, né? Vem o tempo. E se não for agora, então quando? Isso quer dizer que a vida da pessoa tem precedência sobre a vida do outro. Então, isso lembra muito, assim, a orientação no avião, antes de levantar voo, já levantando voo, o comissário de bordo vem e orienta o uso das máscaras em caso de risco. Assim, você coloca a sua máscara antes e depois você vai ajudar os outros. Quer dizer, se você não colocar a sua máscara antes, você não vai ter condições de ajudar as crianças, os idosos, os vulneráveis ou os menos capazes. Ou os capazes, mas que você possa ajudar também. Então, é essa a ideia. E podemos ouvir assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, dando ênfase, né, no outro ou dando ênfase em si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não amarás o teu próximo mais do que amas a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, na mesma medida, né? E não mais. Então, a pessoa não tem o direito de abrir mão de si em prol do outro. Quer dizer, o direito ela tem, mas na teoria, ou do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista espiritual ou energético, o que for, a pessoa tem precedência sobre o outro. Vamos pensar nisso? Autoestima, amor próprio, autovalorização. Vou deixar embaixo, então, o link do outro vídeo para completar essa ideia, ok? Voltaremos daqui a 2 ou 3 dias com a próxima Parashá, que é Parashat Toldot. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.